palavra Kizila, já escutou falar? Bem, será que a pronúncia realmente é essa, Kizila? Será que na África tradicional a pronúncia era realmente essa? Em princípio a pronúncia era Kizila, mas para a gente poder entender o fundamento dessa palavra, o porquê dessa palavra, é preciso entender mais ou menos como funcionava o processo de escravidão na África tradicional antes da chegada dos brancos. Bem, nada tinha a ver o processo de escravidão na África antes dos brancos com a chegada dos brancos. Não era um processo de escravidão mercantilista, bem pelo contrário. O primeiro ponto é que era uma dominação religiosa. O segundo ponto, uma dominação militar. Terceiro, quando tinha algum dominado de um povo distante, ele fazia parte de bens de prestígio. E o que eram os bens de prestígio? Marfim, pedras preciosas, panos sambos e também sal. Mas aí a gente vai perguntar assim, o que são panos sambos? O que eram panos sambos? E é um lance ainda mais interessante. Eram folhas de palmeiras que eles colocavam e secavam, depois trançavam essas folhas de palmeira, pintavam, usavam, né, um tipo de coloração específica, e elas valiam muito, porque apenas os reis ou pessoas que faziam parte da casta podiam usar esse tipo de vestimenta, que era chamada de panos sambos, e ela fazia parte dos bens de prestígio. Portanto, os escravos, quando eram de povos distantes, estavam nessa troca, podiam ser trocados por esse motivo. Então, mais ou menos, a gente conversou um pouquinho sobre a escravidão antes da chegada dos brancos, para a gente poder entender sobre a palavra Kizila ou Kizila. Bem, tinha uma diferença, né, nas sociedades, principalmente na sociedade Nigongo, da etnia Baiôio. Por quê? Porque os homens livres podiam ter relações amorosas com as mulheres escravas. Porém, as mulheres livres não podiam ter relacionamentos amorosos com os homens escravos. E quando isso acontecia exatamente essa palavra chamada Kizila ou Kizila, que eram punições severas às mulheres livres que tinham relacionamentos com os homens escravos. Bem, é daí que vem a palavra, que a gente traz aqui no Brasil, né, nos terreiros de matriz africana, tanto de candomblé quanto de umbanda, fazendo uma semelhança com qualquer tipo de problema que exista entre a entidade, ou a divindade, o orixá, com o médium, né? Alguma coisa que deixou de ser feita, ou que foi em conflito, ou uma comida que não era a comida daquele orixá ou daquela divindade, ou daquela entidade, e você não podia, porque pode criar uma Kizila ou Kizila. Esse tipo de cultura vem exatamente do reino do Congo, o que para nós, após a chegada dos portugueses, após a chegada, né, dos colonizadores na África, passou a ser chamado de povo banto. Essa cultura é do povo banto. Lembrando que o reino de Congo, ele, com a chegada dos brancos, perdeu, foi diluído, passou a fazer parte do reino do Congo. E aí a etnia Baiôio é que deu continuidade fazendo parte do reino do Congo. Bem, esse é só um exemplo da diversidade enorme, maravilhosa que temos de palavras, que temos de frases que são utilizadas hoje aqui no Brasil, tanto no dia a dia quanto nos terreiros de matriz africana de candomblé ou de umbanda. É só um exemplo do tamanho maravilhoso que temos de palavras e diversidade de cultura
que aprendemos com a nossa África tradicional e que ainda temos tanto a aprender. Jefferson Araújo, barco remando contra a maré.